As paz, meus queridos. Então, como eu comentei no outro vídeo, esse vídeo aqui é do mesmo irmão da Igreja Metodista. Ele está considerando aqui o assunto sobre fornicação. O que realmente significa fornicação? O que é esse termo fornicação? Será que nós vemos hoje em dia os irmãos evangélicos, no caso, usando corretamente esse termo quando fala que uma pessoa está ou não em fornicação? Eu acredito, tenho conhecimento já do estudo, da palavra, do real significado. Eu acredito que muitas vezes as pessoas usam esse termo fornicação, falam que a pessoa está em fornicação, mas na verdade ela não sabe realmente o que significa a palavra fornicação. Acredito que se muitos soubessem, se todos soubessem o que realmente significa, usariam bem menos esse termo, porque é um termo muito forte e muitas vezes os nossos irmãos estão sendo acusados de estar nessa condição e realmente não estão. Então eu acredito assim que seja válido os irmãos entenderem o que realmente significa a palavra fornicação. Será que uma pessoa que não é casada legalmente, no civil ou na igreja, está praticando fornicação? Aliás, você sabe o que realmente significa essa palavra fornicação? É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo agora. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora, é só um clique, não te custa nada. Deixa também um like, um joinha e o seu comentário no final do vídeo. Para entender melhor este vídeo, eu recomendo que você assista primeiro o vídeo que responde a pergunta: pessoa amigada pode tomar ceia? Bem, eu vou deixar o link aqui na descrição para você assistir. Naquele vídeo tem a história de uma mulher que ficava muito entristecida e até chorava nos dias de ceia na sua igreja porque ela ficava impedida de tomar a ceia, porque não era casada no civil com o seu companheiro. Embora ela tenha um filho com ele e vivam juntos debaixo do mesmo teto há mais de 8 anos, eles não são legalmente casados. E no entendimento de muitas igrejas, uma pessoa que vive com a outra, tem relações e não é casada no civil, ela está em pecado de fornicação e não deve participar da ceia do Senhor. Não deveria ser assim, porque o texto bíblico que traz orientação para a ceia do Senhor, que é 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 28 diz assim: examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, ou seja, é ela que deve se examinar e ver se está em condição ou não de tomar a ceia. É ela que sabe se ela está vivendo em pecado ou não. Isso é algo entre ela e Deus. E olha, fica tranquilo, porque Deus conhece o coração de cada um e se Ele quiser fazer alguma coisa, Ele não precisa da minha ajuda. Pare de olhar pessoas com essa cara de condenação. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Mas vamos falar sobre fornicação. Como eu disse no vídeo sobre tomar ou não a ceia, houve algumas pessoas que afirmaram o seguinte: essa mulher não pode participar da ceia porque ela está em fornicação. E aí, quando você pergunta o que é fornicação, logo aparece alguém que diz: fornicação é sexo fora do casamento. Que casamento? No civil? Existe um texto em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, que fala dessa palavra. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Será que Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele estava censurando o fato de alguém estar vivendo junto sem ter um documento de cartório para atestar a legitimidade dessa relação? Ou será que Paulo estava se referindo a algo muito mais grave? Sim, porque ele disse haver quem abuse da mulher de seu pai. No original, a palavra grega que Paulo usou aí nesse texto é porneia. Segundo a concordância de Strong, porneia é relação sexual ilícita, adultério ou prostituição. É o que diz o dicionário grego. Corinto era uma cidade de 250 mil habitantes. Lá havia 2 grandes portos, onde atracavam muitos navios com mercadores, viajantes, marinheiros, e ali naquele ambiente havia muita prostituição. As prostitutas aproveitavam para ganhar a vida ali vendendo seus corpos. Em Corinto também havia 2 grandes templos de deuses gregos. Um era o templo do deus Apolo, deus da beleza masculina.
O outro era o templo de Afrodite, considerada a deusa do amor. No templo de Afrodite, diz a história que havia 1000 sacerdotisas cultuais, que no final da tarde desciam para a cidade para vender os seus corpos e manter relações de todos os tipos com todo tipo de pessoa. Essa era uma forma de cultuar a deusa do amor. Então, ali em Corinto havia prostituição comercial de mulheres que vendiam o seu corpo para ganhar a vida, e havia também uma espécie de prostituição religiosa dessas sacerdotisas que cultuavam a deusa Afrodite. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está falando desse tipo de prostituição. Então, quando você fala que fornicação é simplesmente sexo fora do casamento, você não está sendo justo na afirmação nem fiel ao texto bíblico, porque são coisas bem diferentes. Tanto prostituição quanto adultério são fruto de uma relação sem cumplicidade, sem fidelidade. Fornicação não é meramente sexo fora do casamento. Isso é o mesmo que dizer que um tornado é só um vento. Fornicação é equivalente à prostituição. Aliás, quer saber de onde surgiu a palavra fornicação? Desde o primeiro século, na Roma Antiga, havia umas construções em forma de uns arcos que eram chamados de fornix ou fornice. Era ali que as prostitutas mantinham relações, muitas vezes até mesmo em pé com os seus clientes. E isso se tornou comum. Em razão dessa prática, por volta do 3º século, criou-se o verbo em latim fornicare, que significa manter relações sexuais com prostitutas embaixo dos chamados fornix. Tá vendo? Fornicação é sexo ilícito, da prostituição, sem fidelidade, sem amor, sem compromisso algum. Por isso eu não posso jamais aplicar esta palavra para um casal que, embora não são casados no civil, mas tem uma relação de afeto e cumplicidade, de fidelidade, de respeito e amor. Isso não é fornicação, isso é casamento. Porque, segundo a Bíblia, o que dá legitimidade a um casamento não é papel de cartório nem bênção de pastor, mas é deixar pai e mãe e tornarem-se uma só carne. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Mas presta bem atenção. De forma nenhuma eu quero aqui desprezar ou desvalorizar a importância de um casamento legalizado no civil, registrado, porque essa é uma forma de honrar a sua companheira, o seu companheiro, com os direitos que a lei permite a cada um deles. O casamento no civil é importantíssimo, sim. Todavia, biblicamente, o casamento se dá pela união de uma só carne. E eles se tornam uma só carne por meio da cumplicidade entre eles, não por meio de um documento ou por meio de uma oração. Mas isso é uma decisão pessoal. Por isso, eu gostaria de convidar você a pensar muito bem, refletir bastante, antes de dizer que uma pessoa está em fornicação. Porque fornicação vai muito, muito além de sexo fora de um casamento civil. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Por favor, não esqueça de deixar um comentário aqui agora. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Deixa um like, assim você ajuda o canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.